versículo 27. Se você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você pode colocar o seguinte tema: santidade ao Senhor. Vamos falar juntos? Santidade ao Senhor. Mais uma vez. Santidade ao Senhor. Mais uma vez, bem forte. Santidade ao Senhor. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 27. A palavra de Deus diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nesta esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Amém? Podem sentar, ficar à vontade. Se você continuar lendo versículo 28 em diante, a palavra de Deus vai dizer dessa maneira: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Tem um versículo 31 que a gente fala todo dia no final do culto. Não é isso? Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que ele continua dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Então Deus, ele tem uma obra para fazer na nossa vida, e Ele quer realizar essa obra. Ele vai fazer algo sobrenatural na nossa vida, na nossa necessidade, na nossa incapacidade. Olha o que ele continua dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa palavra, irmãos, é uma palavra maravilhosa para o tempo de hoje. Nós vamos hoje aprender sobre o sentido da santidade de Deus. Qual o propósito da santidade de Deus? O que é ser santo na face da terra? E aí, quando você vai ler a palavra do Senhor, a Bíblia diz em Êxodo que Deus, depois de 400 e poucos anos que o povo de Israel estava ali preso no Egito, Deus os libertou do Egito. Deus os tirou do Egito e os levou para o deserto. Enfim, o povo de Deus ganhou a liberdade. E ali no deserto, Deus começa a se manifestar para o povo. E aí, você pode se imaginar no meio daquele povo ali no deserto por um instante? Deus te deu a liberdade e falou: vem cá agora, meu filho. E aí, como a palavra de Deus diz, quando o povo resolve ir na presença do Senhor, eles viram que eles não estavam prontos como deveriam. Deus chamou: vem cá. Aí o coração do povo tentava ir, quando ele chegava próximo, a luz da presença de Deus mostrava como eles estavam. E a Bíblia diz que a presença de Deus é terrível, como foi falado pelo irmão Lucivaldo. Grande e terrível o dia do Senhor. Quando Deus se manifestar na sua santidade, na sua justiça, a palavra do Senhor diz que os povos se esconderão da presença do Senhor. Eles temerão, eles terão pavor diante do Senhor, terão tanto tremor que eles se esconderão nos buracos, nas cavernas, nas grutas, para que eles não estejam na presença da luz do Senhor. Mas vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Nós vamos ter que encontrar com Deus Santo. E quando a palavra de Deus diz que Deus se manifestou lá no Monte Sinai, no meio de um fogo, no meio de trevas ali, no meio de relâmpagos, no meio de trovões, a palavra do Senhor diz que o povo, falou: Moisés, fala para Deus parar de falar conosco, senão nós não vamos sobreviver, nós vamos morrer, nós estamos morrendo, a voz do Senhor é muito terrível, Moisés. E aí, para eles não morrerem por causa da imperfeição, Deus falou através de Moisés para que eles viessem se separar, para que eles viessem se apresentar diante de Deus quando Deus os chamasse. E aí, igreja, a palavra de Deus diz que Deus falou para Moisés: você vai criar, você vai fazer um tabernáculo como modelo das coisas que estão no céu, para que eu venha ensinar o meu povo o que é ser santo na minha presença, como eles têm que fazer. E ali no deserto, Deus colocou o tabernáculo, o símbolo da santidade dele na face da terra. E o tabernáculo tinha níveis de santidade, no sentido de uma preparação até que chegasse no lugar que era o Santo dos Santos, que era o lugar mais separado que tinha no tabernáculo do Senhor. Aleluia. E aí, igreja, Deus colocou o sumo sacerdote ali para que viesse levar a causa do povo diante do Senhor, diante do Santo dos Santos. Então o povo falou: realmente, se eu for lá no Santo dos Santos, eu vou morrer. E era verdade, ele ia morrer. Acho que
quase poucas pessoas sentiram o que é se aproximar de Deus, a tal ponto que você sentia a presença de Deus. Aleluia. É terrível, igreja. Um dia eu estava lá naquele monte de Santa Terezinha, estava sozinho lá em consagração, em jejum ali, lendo a palavra de Deus, e de repente eu senti Deus se aproximar. Eu falei, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Porque não é fácil, a gente não está pronto para encontrar com Deus, não adianta. Nós nunca vamos estar prontos para encontrar diante de Deus. Os profetas, as pessoas que se apresentaram lá, que tiveram contato com Deus, eles, na hora que Deus se manifestou, eles caíram ali como se estivessem mortos ali, eles adoeceram na hora, a carne não aguenta a presença de Deus. Terrível, igreja. Você já teve medo de alguma coisa? Você não tem que ter o medo do diabo, não. Porque o diabo, ele só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Agora Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer e ninguém pode impedir de Deus agir. A esse você tem que temer. Como a Bíblia diz, não temeis o que mata o corpo, depois não pode fazer nada com a alma. Antes temer aquele que pode jogar sua alma e seu corpo no inferno, e ali você perecer, você permanecer eternamente. A esse você tem que temer. Ou você está do lado de Deus ou você está contra Deus. Aleluia. Ou você é santo ou você é profano. Ou você é justo ou você é injusto. Ou você é puro ou você é impuro. Não tem meio termo. Deus, ele já deixou a condição para a salvação. Só vai entrar no céu quem entrar naquilo que ele já determinou. Glória a Deus. Cabe a nós, como igreja sábia, receber a palavra, investigar a palavra, como o próprio Jesus falou. Examinai as Escrituras, porque nelas vós dizeis ou vós sabeis que ali está a vida eterna. Então nós temos que ser avisados, e Deus nos avisou, nós temos que, através desse aviso, nos preparar para encontrar com o Senhor. Você imagina quando Deus se manifestar, eu não vou estar lá para te ajudar, igreja. Eu não vou estar lá, ninguém vai estar lá, o seu pai não vai estar lá, sua mãe não vai estar lá. Você e Deus, diretamente ali diante dele. Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, Deus, ele já tem normas, já tem regras preparadas. Quando ele chamar, já não tem jeito de você se preparar mais. E ele já deixou claro, ele já falou: quando ouvides que o Filho do Homem estiver nas bodas do Cordeiro, na grande ceia, com todos os convidados ali, e muitos do lado de fora, batendo na porta, dizendo: abre-nos a porta, Senhor. Será tarde demais, não tem jeito de ir. Como foi nos dias de Noé, a palavra do Senhor diz: muitos casavam, muitos se davam em casamento, mas quando o dilúvio veio, aqueles que estavam na arca sobreviveram. Deus, ele fechou a porta da arca e ali ninguém pôde entrar mais. A palavra do Senhor diz que todos morreram, inclusive crianças, inclusive idosos, inclusive mulheres, homens, morreram todos. Só entrou na arca a família de Noé. E aí isso é terrível, porque às vezes você confia no pastor. Não, você não tem que confiar no pastor, você tem que olhar na Bíblia Sagrada, você tem que ver na Bíblia Sagrada, você tem que se esmerar, ou se prevenir do que vem pela frente, do que você vai enfrentar. Eu estou como profeta do Senhor para te falar hoje, no nome do Senhor Jesus: você vai se encontrar com o Senhor Deus no dia do juízo final. Se você não estiver pronto, você vai ser reprovado, vai ser jogado no lago de fogo, e ali vai permanecer eternamente no sofrimento eterno. Glória a Deus. Tem que se preparar, igreja. Nós estamos aqui não por causa de uma brincadeira, não porque nós não temos nada do que é fazer nesse dia, não. Nós estamos aqui porque é um assunto muito sério. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou de que adianta o homem? O que ele vai dar em troca da sua salvação? Ou como Jesus preveniu: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você chegou de lá, orou diante de Deus, falou: Senhor, eu não tenho nada para comer na minha casa, Senhor.
Deus, Ele ouviu a sua oração, você saiu de manhã cedo, foi trabalhar, fez o que você tinha que fazer, e ainda continua com fome, ainda a sua mesa ainda não teve o pão. Se você morrer orando ao Senhor, Deus, Ele vai te dar o pão eterno, e você nunca mais vai ter fome. Aleluia. Aleluia. Você imagina lá na África o tanto de pessoas que estão morrendo de fome ali, que clamam a Deus, às vezes missionários, a mãe que clama a Deus, a cristã que está lá com os filhos nos braços morrendo de fome ali, falando: Senhor, o Senhor coloca o pão de cada dia, e ela vê o filho morrer de fome, mas no dia do juízo final, aquele filho vai ter um pão eterno ali, nunca mais vai ter fome. Aleluia. Então, ainda que a gente seja perseguido, ainda que tenha muita aflição, se você tiver dentro do coração esperança na salvação, você vai viver em paz na face da terra. Essas coisas daqui não vão te abalar. Mas só que você tem que entender o que é santidade. Para que é santidade? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Sem santidade ninguém será salvo. Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Eu te peço encarecidamente que você fique bastante atento. Às vezes não vai dar tempo de acompanhar os versículos todos, mas aí vai ficar gravado o vídeo. Depois, se você tiver dúvida, você olha no vídeo lá, vai ver os versículos que foram falados. Você investiga com o tempo na sua casa e se prepare para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Vamos abrir Êxodo capítulo 28, versículo 36. Êxodo fica bem no começo da Bíblia. Gênesis, depois vai vir Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com uma gravura de selo: santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. Então vamos falar um pouquinho do que Deus determinou para que eles fizessem naquele tempo. Tinha a mitra, que fosse como se tivesse uma coroa, mas era de pano, preparado sobre a cabeça do sumo sacerdote. E ali Deus falou: você vai fazer como se fosse uma folha ou uma tira de ouro, e ali você vai colocar como se fosse um selo. Ou você já pegou um metal num lugar mais mole e colocou ele em cima e imprensou ele vai ficar como se tivesse, como acontecia no tempo da impressora, naquele tempo. Batia o metal em cima daquele ouro, aí ficava as marcas daquele metal, e tinha que escrever em cima daquela tira de ouro: santidade ao Senhor. E aquela tira de ouro era colocada na testa do sumo sacerdote, era amarrada atrás com estofa azul, com uma tira de pano de estofa azul, e aí na cabeça ou na fronte ou na testa do sumo sacerdote tinha uma tira de ouro escrita dessa maneira: santidade ao Senhor. Aí esse sacerdote, a palavra de Deus diz aqui no versículo 38, estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. Estará continuamente na sua testa, para que sejam aceitos diante do Senhor. Agora, o que Deus queria falar conosco? Olhava para a testa de Arão, o que você ia ver lá na testa de Arão? Aquela tira de metal, de ouro, né? Aquela folha de ouro escrita
Santidade ao Senhor. Quando você olhasse na cabeça, na testa do sumo sacerdote, você ia ver lá, santidade ao Senhor. Você ia lá receber o sacerdote, falar para o sacerdote, você leva a minha causa lá diante de Deus? Olha aqui, você olhava na cara do sumo sacerdote, você via lá, santidade ao Senhor. Então, para chegar na presença de Deus, Deus estava falando, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Para você chegar na presença de Deus, santidade ao Senhor. Aleluia. E aí Araão pegava a causa do povo, passava ali no santo, depois na cortina do santo dos santos, e só o sumo sacerdote podia apresentar aquele pedido, aquela causa diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, aquele véu que tinha separando entre o santo e o santo dos santos, ele rasgou do alto a baixo, e agora não tem mais véu separando o santo dos santos, e agora todos nós temos livre acesso ao santo dos santos, através do corpo de Jesus. Então a presença do Senhor agora ela se manifesta por causa de Jesus Cristo para todos nós. Então naquele tempo, conforme a gente já leu na Bíblia, se alguém encostasse na Arca da Aliança, morria. Se alguém entrasse dentro do santuário e não tivesse em santidade, morria. Se alguém falasse, murmurasse ou fizesse qualquer coisa no deserto, morria. A presença de Deus era terrível. O povo olhou e falou, não, desse jeito Deus vai matar todo mundo. Daí Deus falou para Moisés, vamos fazer um acordo entre nós, eu extermino esse povo, porque eles são muito rebeldes, eu mato eles tudo nesse deserto, depois eu faço da sua descendência outro povo para mim. Aí o que Moisés falou para Deus? Senhor, se for para matar esse povo, risco meu nome do livro da vida, Senhor. O que os outros vão pensar? Vão falar, ele trouxe esse povo para matar eles no deserto. Não faz isso não, Senhor. Você imagina você aconselhando Deus? Moisés, ele aconselhou Deus a não matar o povo. Ele intercedeu por aquele povo. O sacerdote fazia isso. Você imagina todo mundo te perseguindo. O povo perseguia Moisés, falava que ele não era líder, se levantava contra ele. Você indo lá pedindo, falando desse jeito, ó, tira a minha salvação, mas salva esse infeliz que está me perseguindo. Você tinha esse coração para fazer isso? Moisés fez por aquele povo. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Ele ouvia o povo desde a madrugada até tarde da noite, todos os dias, de tal maneira que a hora que o sogro dele chegou ali, viu aquela situação, falou, não, Moisés, você vai se desgastar desse jeito, arruma líderes de 1000, líderes de 100, de 50, de 10, para julgar esse povo, porque você sozinho não dá conta de julgar esse povo. Mas ele estava carregando essa tarefa sozinho. Então, igreja, o sentido inicial da santidade ao Senhor é esse encontro entre nós e o Senhor. Entre você e Deus, entre você se aproximar de alguém que é perfeito, que é santo. Você já tentou olhar para o sol? O que acontece com as suas vistas se você olhar sem óculos, sem nada? Você já tentou olhar para alguém soldando alguma peça ali? Aquela luz da sol? Eu dei bobeira de olhar de noite, eu não consegui dormir, porque minha vista ficou queimada, meus olhos ficaram queimados. Tanto que aquela luz era forte, queimou minha vista. E Deus? A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16: aquele que só Ele tem imortalidade, que habita na luz inacessível, ao qual nenhum dos homens viu nem pode ver, a Ele seja a glória e o poder sempre eterno. Então Deus é tão terrível, tão justo, tão puro, é tão luz, que o ser humano não dá conta de se aproximar dele. Agora Deus fala, vem cá. Aí como é que você vai chegar diante de Deus?
Você sabe que Ele é amor, você sabe que Ele é realmente bom e justo. Ele está pedindo para você, só que você está do jeito que você está. Aí você chega num culto, alguém te fala que Jesus morreu pela sua vida, aí você vai começar a jornada. Você vai começar a entender sobre o que é santidade. Aí alguém fala para você, deixa o pecado. Aí você fala, o que é isso? O que é pecado? Por que eu tenho que deixar o pecado? A santidade, igreja, é quando você começa a entender que você tem que se aproximar de Deus, porque Deus é santo. Porque se você não tiver um comportamento diferente, você não vai alcançar Deus, não adianta. É impossível alguém se aproximar de Deus sem santidade. Não tem jeito de aproximar de Deus sem santidade. Você quer morrer? Você quer chegar diante de Deus do jeito que às vezes você pode estar despreparado? Você quer morrer? É isso que você quer fazer? Eu estou te prevenindo, eu estou te avisando. Se você chegar diante de Deus de qualquer jeito, você vai passar vergonha, você vai ficar tão atemorizado, você vai lembrar das pregações e falar, aquele dia lá ele me avisou disso. Como é que Deus explicou para esse pastor que era dessa maneira, que era terrível a presença de Deus? Você vai lembrar dessas palavras. Eu espero que não seja tarde. Então vamos falar de santidade sim na igreja, vamos estar no nosso coração, santidade. Agora, quando você olhava para Arão, o que estava escrito na testa dele? Santidade ao Senhor. Agora, se o pastor não falar de santidade, Deus vai cobrar de mim. Então me aguenta aí, tenha paciência com o pastor, porque eu tenho obrigação de separar o que é o santo do profano, o que é o puro do impuro. Eu tenho que preparar essa igreja para ser salva, com a pregação como que Deus colocar no meu coração. Então aguenta a palavra, suporta com paciência, não se revolte contra mim, que eu estou só fazendo a minha obrigação como servo do Senhor. Deus ele colocou na minha testa santidade ao Senhor para passar para vocês. Eu tenho que falar o que Deus colocar no meu coração. Aqui, várias passagens, vocês vão ver sobre essa frase que tinha na testa de Arão. Vocês podem ver também Êxodo 29, 6, Levítico capítulo 8, versículo 9, Êxodo 39, 30. Só que vai estar pouco tempo para a gente ler todas elas. Mas a gente vai ler algumas passagens que vai mostrar esse lado de santidade para vocês. Vamos ler Êxodo capítulo 39, versículo 30. Para explicar mais um pouquinho sobre isso. Fez de ouro puro a lâmina coroa. Fez de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravou uma inscrição como a gravura de um selo: santidade ao Senhor. Então atou com um cordão de estofa azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui foi o cumprimento do que Deus falou para eles fazerem. Eles fizeram como Deus falou para eles fazerem. Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Então a santidade do Senhor adorna a casa do Senhor. Sabe qual que é o enfeite da igreja? Qual que é o enfeite da igreja? Santidade. Sabe qual que é o melhor enfeite que você pode fazer dentro da casa do Senhor? Santidade. Agora, quem é a casa do Senhor? Somos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que adornar nossa casa com santidade ao Senhor. Ezequiel capítulo 48, versículo 14. Ezequiel está um pouco depois de Jeremias. Salmos, Isaías, Jeremias, aí vem Ezequiel. Ezequiel 48, versículo 14.
Ezequiel 48, versículo 14. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem, o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Ou seja, Deus ele começou a separar através do que o povo apresentava para Deus, o que era realmente a primazia, ou o começo, ou a prioridade deles. Então sabe o que Deus fala para você? Sabe o que Deus fala para mim? Sabe como você vai fazer para ser santo diante de Deus? Quando você largar a sua vontade, ou largar a minha vontade, e nós priorizarmos a vontade do Senhor. A única maneira é você largar a sua vontade e priorizar a vontade do Senhor. Quando a vontade do Senhor tiver conflito com a sua vontade, você tem que abrir mão da sua vontade para ser santo. Porque Deus ele sabe o que Ele está falando. Se Ele já falou que tem que ser assim, nós temos que entender que aquilo é para a nossa vida eterna e temos que obedecer. Glória a Deus. Você já viu a frase que a moça fala quando ela está com o rapazinho? Está lá em fornicação, está no relacionamento dando certo, ela fala, eu amo ele. Aí ele fala, eu amo ela, mas não casou. Começou da maneira errada, está fazendo errado. Aí o que acontece? Deus ele fala, larga esse relacionamento de fornicação. Aí o que você tem que fazer? Priorizar a sua vontade ou o seu Deus que te dá a vida eterna. Qual que é a sua escolha? É dura essa palavra, igreja. Eu falei que eu ia pregar duro hoje. A santidade é o Senhor. Olha na minha testa e vê essa palavra. Santidade é o Senhor essa noite. O que você tem que fazer? Larga o seu relacionamento que não está agradando a Deus. Deus ele já falou que é pecado, não pode. O que você tem que fazer? Larga o pecado para ser salvo em primeiro lugar. Esse rapaz, chegando lá no dia do juízo final, ele vai estar envergonhado junto com você lá, correndo da presença do Senhor, não vai te defender e vai para o inferno. Você vai querer isso? Você vai querer uma aventura na face da terra e a eternidade no lago de fogo? Essa é a palavra do Senhor. É dura, mas tem que ser falada. Aí as duas saídas que você tem. Aí você fala, não, eu amo ele. Eu já vi que ele é o meu amor. Então casa com ele. Se ele for um rapaz que realmente vai te dar valor, ele vai olhar para você e falar, então você quer casar? Vamos casar. Agora se ele for um safado, ele vai ficar só te enrolando e não vai casar contigo. Então, toca o pé na bunda dele e fala, eu priorizo as coisas do Senhor. Se você não casar comigo, não tem mais relacionamento comigo, porque eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho priorizado que é a casa do Senhor, que é as coisas do Senhor, que é a palavra do Senhor, que é a minha salvação em primeiro lugar. Eu não brinco com o pecado. Vocês lembram que eu falei? Eu falei desse jeito, rapaz, vai ter a mão do Senhor peneirando essa igreja. Vai ter a mão do Senhor peneirando essa igreja. Cada vez que eu pregar aqui, vai peneirar um pouco. Se não aumentar a repreensão do Senhor, vai sair. Mas Deus ele vai consertar essa igreja segundo a vontade dele. Vai ficar aqui pessoas que vão temer o Senhor e querer a salvação do Senhor. Então, em primeiro lugar, prioriza o Senhor. Nega a sua vontade para você alcançar a santidade do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus 12, 10. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, como é que você vai ser santo se você não aguenta correção? Como é que você vai ser santo se na hora que Deus fala por você largar a impureza, largar as coisas erradas, largar a corrupção, você continua nelas? Eu
tenho que te avisar, igreja, isso é sério. Larga as impurezas, larga as porcarias, larga a sujeira da vida aqui na terra e se prepare que quando você se encontrar com o Senhor, se essas porcarias estiverem na sua vida, você vai ser condenado. Não tem outro jeito, igreja. Tem que deixar para trás, ou é Deus ou não é Deus. Glória a Deus. Como foi cantado aqui naquele hino, acho que é Neuriano que cantou, a Sônia que cantou sobre o Elias. Responde com fogo. Se o Senhor é Deus, responde com fogo nesse lugar. E é isso que Deus está falando. Ou serve a Deus ou serve o mundo, serve as coisas erradas. Não tem como você servir a dois senhores. Vem para a igreja, como o John falou também, né? Chega lá, vai fazer as coisas erradas no mundo. Aí o que você tem que fazer? Ah, mas eu não vou na igreja mais não, porque lá vai ter correção. Larga de ser irresponsável. Em vez de você largar o pecado, você vai largar a igreja. Em vez de você largar o pecado, você vai largar a correção do Senhor. Como é que você vai ser salvo desse jeito? Você vai se entregar às coisas erradas. E quando você chegar diante de Deus? Se você estiver aqui ouvindo, quem sabe ainda dá esperança para você, porque se você ainda sentir a palavra, ainda aguentar a palavra, pode ser que Deus tenha misericórdia, Ele te ajude na sua fraqueza, e você seja salvo. Agora, se você virar as costas para o Senhor e nem ouvir a correção, como é que você vai ser salvo? Aleluia. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Possa Ele vos confirmar os corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quem que vai ser salvo, igreja? Vai ser aquele que se santificou. Aleluia. Aquele que buscou a santidade. Aquele que se preparou para encontrar com Deus. Glória a Deus. Toda a Bíblia vai falar nisso, em preparação. Jesus ele fala que vai vir como um ladrão. Ninguém vai saber a hora, vai chegar de surpresa. Como foi nos dias de Noé. Eles falavam, o Noé está doido, ele está aí pregando aí, falando que vai chover. Está aí tantos anos aí pregando. Zombando de Noé, nem Noé falando, vai chover, vai vir um dilúvio, se prepara. Se eles tivessem se preparado, eles iam ser salvos. Mas eles acharam que dava para fazer amanhã. Eles acharam que depois dava tempo. Amanhã eu me preparo, amanhã eu me santifico. Eu vou continuar nesse pecado que eu estou aqui, que só eu que sei, só eu. É minha intimidade, meu pecado de estimação. Vai chegar uma hora que esse pecado de estimação vai ser colocado para todo mundo ver. A Bíblia diz que Deus ele vai julgar as pessoas segundo as suas obras. Suas obras vão ser aparecidas, os pecados ocultos. Os pecados do pastor vão ser colocados para todo mundo ver. Os pecados do marido, os pecados dos pais, das mães, de todos vão ser colocados na vista de todos os seres humanos, dos anjos, dos demônios, todos, para todo mundo ver. Quando Deus julgar, Ele vai julgar retamente. Vai falar, você produziu isso, você vai ganhar isso. Você produziu isso, você vai ganhar isso. Vai ter pessoa que vai estar lá escondidinho, fazendo as coisas de Deus, e às vezes nem vai lembrar que estava fazendo, e Deus ele vai mostrar para todo mundo, falando, olha que o meu servo aqui, ele estava fazendo o que eu pedi para fazer. Ninguém estava cobrando ele, o pastor não estava vendo, a esposa não estava vendo, o esposo não estava vendo, o pai não estava vendo, a mãe não estava vendo, mas eu registrei, vou recompensar ele, vou promover na frente de vocês tudo no céu. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a Larissa para estar louvando mais um hino. Feche os seus olhos, coloque o seu coração uma vez mais diante de Deus. Lembra dessa frase, santidade ao Senhor. Deus ele quer que você se aproxime dele. Só que quando ele fala para você se aproximar, se
você não tiver santidade, você não vai conseguir se aproximar dele. Aleluia, Pai. E às vezes, para você não morrer, ele deixa como se fosse um véu entre você e ele. E nesse momento que você tenta se aproximar, Oh, aleluia. em pecado, Glória a Deus. é como se você não sentisse ele. Então é melhor não sentir Deus quando você está pecando, do que Deus te matar quando você está pecando. Aleluia, Pai. Então Deus ele fala, eu vou te poupar de você se apresentar diante de mim em pecado. Você não vai sentir minha presença como deveria, mas você não vai ser morto também. Aí pensa sobre isso, porque o Espírito Santo ele vai falar conosco. Oh, aleluia. E aí ele nos preparando, você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, então eu te peço perdão. Como a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: filhinhos, não pequeis. Se porém vocês pecarem, nós temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os pecados de todo mundo. Ou seja, Deus ele quer que você realmente reconheça, peça perdão e vá até Jesus Cristo de Nazaré, para que você seja santificado, para que você seja conscientizado, seja preparado para encontrar com Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos estar louvando o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Coloca a sua oração diante de Deus. Deus então está aqui para te julgar, está te avisando para você ser salvo, está te precavendo, está te prevenindo para você ser salvo. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
você correr para Jesus. Aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por quê? Porque é Jesus Cristo que veio para te ajudar, é Jesus Cristo que veio para te preparar para você se aproximar de Deus. Ninguém vai conseguir suportar a presença de Deus sem Jesus. O único que pode aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas é Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para justificar a humanidade. Aquele que não tem Jesus não tem a salvação de Deus. Aleluia. Se você se apresentar diante de Deus sem Jesus, você vai ser rejeitado diante de Deus. Glória a Deus. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus essa noite? Te convido